Olá pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo hoje sobre pensão por morte e entender qual o valor desse benefício de pensão por morte em 2025. E a pensão por morte, pessoal, é um benefício destinado aos dependentes de um segurado falecido do INSS. O principal objetivo é garantir uma segurança financeira para essas pessoas. E após a reforma de 2019, houve certas alterações que impactaram diretamente no valor desse benefício, que é o que nós vamos entender no decorrer desse vídeo. Então assista até o final para não perder nenhum detalhe, tá bom? Como dito, a pensão por morte é um benefício destinado aos dependentes de um segurado falecido do INSS. E seu principal objetivo é garantir uma renda, uma segurança financeira para esses dependentes. E entre esses dependentes estão o cônjuge, o companheiro ou companheira, o filho menor de 21 anos ou dependente e, em determinados casos, os pais e os irmãos, que devem comprovar dependência econômica, no caso dos pais e dos irmãos, tá? E o valor desse benefício é calculado com base na aposentadoria que o segurado teria direito, ou no valor que teria direito caso fosse aposentado por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. A lei, pessoal, classifica esses dependentes, esses beneficiários, em praticamente três classes, três grupos, O primeiro deles é os cônjuges ou companheiros ou companheiras. Então vai ter direito o marido ou esposo, então o companheiro ou companheira em união estável. E para receber o benefício é necessário que o segurado tenha contribuído para o INSS por pelo menos 18 meses e que a relação tenha essa relação de cônjuge ou de companheiros tenha durado por pelo menos 2 anos, salvo em casos de acidente, morte acidental ou então doença ocupacional. O segundo grupo são dos filhos, são os filhos menores de 21 anos em um certo direito automático a esse benefício de pensão por morte, desde que, claro, o falecido seja segurado do INSS. O mesmo vale para os filhos com a deficiência grave ou invalidez, que nesse caso vai receber o benefício de maneira vitalícia, tá certo? Já o terceiro grupo nós temos os pais e os irmãos. Esse grupo ele só vai ter direito ao benefício de pensão por morte caso não exista os grupos 1 e 2, ou seja, caso não exista cônjuge ou companheiro e caso não exista filhos do segurado falecido. Aí a pensão ela passa para os pais ou irmãos, tá? Nessa ordem. Caso exista os pais, o benefício vai para os pais. Se não tiver pais vivos também, aí o direito passa para os irmãos. Segue uma ordem cronológica. E no caso dos pais e irmãos, devem comprovar uma dependência econômica, o que não acontece nos cônjuges e nos filhos, que essa dependência econômica é presumida, ok? No caso dos irmãos, segue a mesma linha de raciocínio dos filhos. Tem que ter menos de 21 anos e, claro, em caso de invalidez ou deficiência grave, vai receber a pensão de maneira vitalícia. A duração do benefício, que houve uma certa alteração depois da reforma, foi o benefício referente ao cônjuge ou companheiro ou companheira. Esse primeiro grupo, que geralmente é o mais comum de receber o benefício de pensão, teve uma alteração que antes independentemente da idade, independentemente de quanto tempo o segurado tinha de contribuição, o beneficiário recebia de maneira vitalícia. E após a reforma foi implementada uma tabela progressiva que faz uma relação entre a idade daquele dependente, daquele companheiro ou cônjuge, na data de óbito do segurado. E a depender da idade que aquela pessoa tinha, ela vai receber por um número X de anos aquele benefício de pensão por morte. Eu vou estar colocando aí na tela essa tabelinha para a gente estar dando uma analisada, tá? Então, como dito, tem essa idade do dependente na data do óbito do instituidor da pensão. Ou seja, tem que analisar aquela pessoa que vai receber a pensão, aquele dependente. Se ele tiver menos de 21 anos de idade, ele vai receber a pensão por morte por apenas 3 anos. E assim vai seguindo a tabela progressiva, tá? Para receber uma pensão vitalícia, hoje, a idade daquela pessoa, daquele dependente, cônjuge ou companheiro, companheira, ela tem que ter a partir de 44 anos, tá? Então, a partir de 44 anos, a pensão ela vai ser vitalícia, se comprovado também os outros requisitos, a qualidade de segurado aí do instituidor da pensão.
do segurado falecido, ok? Já o valor do benefício leva em consideração, digamos assim, o valor que o segurado recebia na sua aposentadoria ou o valor referente a caso ele estivesse aposentado por invalidez, que é atualmente chamado de aposentadoria por incapacidade permanente. Então, leve em consideração o cálculo para esses benefícios de aposentadoria. Então, o cálculo parte de uma cota familiar de 50%, acrescida de 10% para cada dependente daquele segurado, sendo limitado ao percentual de 100%. Então, imagine o seguinte exemplo: se um segurado tinha direito a R$3.000 de aposentadoria e deixou, por exemplo, uma companheira e um filho, o percentual da pensão desses dependentes vai ser 50% mais 20%, ou seja, 70% do valor da sua aposentadoria, ou seja, 70% de R$3.000, que dá um total de R$2.100 de pensão por morte. Tá? Então o cálculo é feito mais ou menos dessa forma. E existem uns casos especiais que acontece quando o dependente, o filho com deficiência grave ou invalidez, o valor da pensão vai corresponder a 100% do valor dessa aposentadoria, né, dessa possível aposentadoria. Então, no exemplo que eu mencionei, não vai ser R$2.100, vai ser 100%, ou seja, R$3.000 de benefício, ok? Além disso, pessoal, é importante aqui eu deixar bem em destaque essa questão, que é o fato da pensão ela não poder ser inferior ao mínimo, que hoje, 2025, no ano de 2025, é R$ 1.518. Claro, existem situações em que vai ser realizada uma cota parte desse valor, então pode acontecer de uma cota parte ser menor que o salário mínimo, mas o benefício em si ele vai ser sempre R$ 1.518, não pode ser inferior a isso. Então, se a gente for analisar um exemplo de uma pensão para 3 filhos, né, que vai ser 1.518, a cota parte vai ser 1.518 dividido para 3. Né? Então vai ter a cota parte para cada filho, mas o valor da pensão não é inferior a 1.518. E lembrando que também tem o teto do INSS, que hoje é R$ 8.157,41, tá bom? No ano de 2025. Para solicitar o benefício de pensão por morte em 2025, é necessário todos os documentos, tanto do segurado como também dos dependentes, para comprovar o direito ao benefício. No caso da pensão, tem que ter essa questão da dependência econômica, que para os cônjuges, companheiros e filhos, ela é presumida, e também a qualidade de segurado daquele instituidor, do falecido, ok? Então a gente pode resumir basicamente em os documentos do falecido, os documentos pessoais, a certidão de óbito, a carteira de trabalho dele e os comprovantes de contribuição do INSS, que pode ser aí o CNIS desse segurado. Já os documentos dos dependentes seguem a mesma linha de raciocínio. Os documentos pessoais, RG e CPF, certidão de nascimento ou certidão de casamento, ou então algum comprovante de união estável. Para os casos de dependentes que estejam, na verdade, em uma situação de deficiência grave ou invalidez, é necessário também documentos que comprovem essa situação, ou seja, laudos médicos, exames, atestados que comprovem realmente a situação daquele dependente para ele ter essa pensão no percentual de 100% e de maneira também vitalícia para os filhos. E lembrando que essa lista de documentos é apenas uma base, a depender do caso concreto, pode sim haver alguma alteração, ter a necessidade de um conjunto probatório maior, enfim, vai depender muito do caso concreto. Se o pedido de pensão por morte vier negado, o dependente ele pode apresentar um recurso administrativo para o próprio INSS ou ingressar diretamente na justiça para ir atrás desse seu benefício, desse seu direito. Então sempre procure um profissional especializado na área, um profissional de sua confiança para fazer a melhor orientação e também fazer os melhores encaminhamentos para o seu caso, tá bom? Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado a compreender realmente como funciona esse benefício de pensão por morte. Lembrando que esse conteúdo é apenas um conteúdo informativo, mas caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo o mais breve possível, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!